Vamos lá, vamos para o Salmo 23. Salmo 23 na versão A Mensagem. Sexta-feira lemos pela primeira vez o Salmo 23 na revista atualizada e agora nós vamos ver na versão A Mensagem. Ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontraste lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado, teu cajado fiel me transmite segurança. No meio da pandemia, essa é a promessa de Deus. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O Senhor é conosco, o Senhor é conosco. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Aleluia! Desânimo desaparece por causa do poder de Deus que opera em nós. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim vou me sentir em casa no templo de Deus por todo o tempo que eu viver. Aleluia. Não, e que lindo a tua bondade e a tua misericórdia que fala ali. Vamos ler de novo. É porque a gente fala, me seguirão todos os dias da minha vida, né? E ali fala, correm atrás de mim. Todos os dias da minha vida. Não, olha só, amor, como ficou interessante o versículo 5. Tu me serves o jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Amém. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim. Correm atrás de mim. Isso é que eu achei lindo. Vida. Assim, vou me sentir em casa no templo de Deus por todo o tempo em que eu viver. Uhul! Lindo, lindo. Glória a Deus, lindo, né? A tradução, a mensagem, tem umas passagens. É muito linda essa tradução. Muito lindas. Vamos orar? Quero convidar você, se possível, a fechar os olhos, onde você estiver. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio, pela honra e pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez nessa semana. Obrigado pelo dia de ontem, pelo domingo, pelos cultos, pela transmissão do culto lá na igreja, pelos N cultos que foram transmitidos, pelos N cultos que foram, ó Deus, feitos nessa terra. Obrigado, Senhor, de todo o coração, por cada igreja, cada ministério, cada louvor, cada palavra, cada participação, cada contribuição. Obrigado, Jesus. E agora te pedimos, Senhor, abençoa essa live que estamos iniciando. Abençoa, Senhor, esse tempo, Senhor, que vamos passar juntos. Obrigado por todos que estão linkados conosco. Obrigado por aqueles que estarão entrando, meu Pai, por aqueles que vão assistir em outra ocasião. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, honra e oportunidade de podermos usar essa ferramenta tão útil, principalmente nos dias, Senhor, de lockdown, nos dias de confinamento, nos dias de quarentena. Deus, muito obrigado, Pai. Abençoa essa tua palavra, abençoa essa live, abençoa a transmissão, abençoa a imagem, abençoa o som e abençoa a imagem em nome de Jesus. Abençoa cada vida, cada um que está vendo, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa cidade. Tira, Pai, essa pandemia da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, da nossa terra. Tira-nos, Pai. Tira essa pandemia. Tira, Senhor, essa enfermidade chamada Covid-19. Oh, Deus, que ela seja erradicada, Pai. Protege as pessoas. Cura os que estão infectados. Protege os que não estão infectados, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor. Ó Deus, a equipe dos médicos, plantonistas, enfermeiros, motoristas de ambulância, Pai. Meu Deus, tem misericórdia da equipe de saúde. Protege eles, Pai, de uma maneira muito poderosa e preciosa. Cura os que estão enfermos, meu Pai. Tem misericórdia. E em nome de Jesus, Pai, nos dá, Senhor, ó Deus, te agradecemos pela madrugada de descanso. Te agradecemos, Senhor, pela manhã, pelo meio-dia, pela tarde, pelo final de tarde, pelo início de noite. Te agradecemos por esse momento, te agradecemos por esse tempo que ainda temos essa segunda-feira, que nós possamos, Senhor, viver esse dia na plenitude, em nome de Jesus. Repreendemos em Teu nome essa malignidade chamada Covid-19. Como igreja, nós nos levantamos para destruir as obras das trevas, para repreender os demônios e que eles saiam, meu Pai, e para invocar o Teu Espírito Santo, invocar a Tua salvação,
invocar a tua cura, invocar as tuas bênçãos, invocar a tua graça, invocar o teu poder sobre toda a nossa cidade, estado, país e terra, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus oramos, te agradecemos, te aplaudimos, te louvamos, Pai. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos começar. Vamos lá então, somente duas, porque a gente estava contando 3 e 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Então 2 porque a gente tem que ter estoque, que são muitas lives. Então vamos contar uma que contamos ontem e vamos contar uma que não contamos ontem. Ok, primeiro a que não contamos ontem. Qual a diferença entre um gato e uma Coca-Cola? Ok, é porque o gato mia e a Coca Light. Oh, fraquíssima essa. Oh, se eu tivesse uma ovelha, eu colocaria nela o nome de Rover. Porque quando eu fizesse a primeira tosquia, a primeira tosa, eu teria lã de Rover. Só assim para ter lã de Rover. Lã de Rover. Vamos, descobrimos o segredo de como ter uma lã de Rover. É só tosquear uma ovelha que você apelidou de Rover. Meu Deus, tá bom. Vamos para a palavra. Vamos para palavras. Let's go to the Word of God, man. Nós estamos na nossa série, agora nós estávamos numa minissérie dentro da série. Agora terminamos a minissérie e vamos começar uma nova série depois da minissérie, dentro da série, porque agora o personagem da vez é nada mais, nada menos do que o nosso grande rei Davi. Uau, Davi é um personagem especial. Meu Deus, olha só. Vamos lá então. E que mais direi? 11:32 de Hebreus. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. O penúltimo herói da fé citado na galeria dos heróis da fé, no hall da fama dos heróis da fé, é Davi. Depois vai ser aquele que ungiu ele, que vai ser, nós vamos falar sobre ele hoje também, Samuel, o pai espiritual de Davi. Mas Davi é um personagem após Jefté, foi sexta-feira, o dia de Jefté, e hoje é o dia de Davi, o primeiro dia de Davi. Vamos lá então? Aonde encontramos Davi? A estreia, o avant-première, a entrada em cena de Davi está em 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás esperança de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Quem era? Davi. Você já sabe, né? Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pela Tua bondade, misericórdia, graça, fé, esperança e amor. Poder, unção, dons, frutos, obrigado por toda a bondade, por todo dom perfeito, obrigado pelo suprimento para toda necessidade, obrigado por toda sorte de bênçãos, obrigado, Jesus, pela tua grandeza, pela tua pela tua bondade eterna, pela tua magnificência, Senhor, obrigado pela tua realeza, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua paciência, pelo teu carinho, ó Deus, pela tua perseverança, obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa, pela tua misericórdia que jamais acaba e que se renova a cada manhã. Senhor, muito obrigado, Jesus, obrigado pela salvação, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelo novo nascimento, obrigado pelo novo coração, pelo novo espírito, pela mente renovada, pelas coisas velhas se passarem, tudo se fez novo, obrigado por podermos andar em novidade de vida, obrigado pela vida abundante, obrigado pela vida eterna, obrigado que o Senhor me libertou do império das trevas. Ó Deus, fechou as portas do inferno para nós, fechou as portas da morte para nós e abriu as portas do céu para nós. Obrigado, Jesus. Me unge para pregar a tua palavra, me unge para ministrar essa palavra que o Senhor tem enchido o meu coração. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. Prepara cada coração que está ouvindo agora e ouvirá em outra ocasião seja um solo fértil e que a tua palavra seja uma semente excelente. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá então. Estreia. Avant-première. Davi vai entrar em cena, capítulo 16. Até então, Davi apenas ele é citado brevemente
Então Samuel lhe disse, eu estou lendo agora 15, 28. Então Samuel está falando com Saul e ele fala assim, ó. Então Samuel disse a Saul, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo que é melhor do que tu. Ele estava profetizando, ele não sabia que o melhor que Saul era Davi. Ele vai saber agora. Agora ele vai ter um encontro com Davi. Mas espera aí, vamos por partes. Vamos comer primeiro as entradas, depois a salada, depois o prato quente, depois a sobremesa. A Bispa Cláudia prepara mesas lindas. Ela tem um site chamado Mesa Aposta. Não é site, é um Instagram. Um Instagram chamado Mesa Aposta, que ela ensina altas Mesa Aposta Cláudia Pereira. Mesa Aposta Cláudia Pereira. E ela ensina um monte de coisa preciosa para as mulheres montarem mesas lindas, saberem o que servir, quando servir, o porquê aquilo, porquê o suplá, porquê o prato, porquê outro prato, porquê o talher. Os homens também, tanto é que tu aprendesse. Porquê copo, porquê taça, porquê blá, 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 blá. Então, nós vamos agora ter uma entrada, um prato quente, um prato de salada, um prato quente e uma sobremesa. Uma mensagem de 4 pontos. Yes! Disse o Senhor, primeiro ponto, as entradas. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Imagina, o grande profeta Samuel, aquele que tem uma história linda, que vai ser o próximo personagem para a gente estudar juntos. Esse grande homem de Deus estava, diz em outra tradução, que ele estava lamentando. Na tradução, nova versão transformadora, fala que ele vivia se lamentando por causa do fracasso, da falência de Saul como rei. Saul foi um rei péssimo. Saul estava tendo um mandato como rei péssimo e Samuel estava lamentando-se, entristecido, e Deus, o Deus do céu, pergunta para Samuel, que é isso? Que tristeza é essa? Que baixo astral é esse? A tua alma está batida porque eu já rejeitei ele e já te falei que eu tenho alguém melhor preparado para lançar como novo rei de Israel. Por que tu estás lamentando? A Bíblia fala que Jesus perguntou para Maria Madalena quando ele ressuscitou, mulher, por que choras? Os anjos falam assim, mulher, por que procuras entre os mortos aquele que ressuscitou? Jesus completa dizendo, mulher, por que choras? E então ela tem dificuldade para reconhecer Jesus que estava com o corpo glorificado. E Jesus fala, Maria, e ela fala, Rabone, mestre. As ovelhas reconhecem a sua voz. E então o choro foi embora. A alegria de Maria voltou. E lá no livro de Apocalipse, João está tendo aquela visão, está arrebatado, está recebendo o Apocalipse. E no capítulo 5 ele vê o livro fechado e ele começa a chorar, porque ele olha para a direita, esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo, e não vê ninguém digno de abrir o livro. Então João começa a chorar e os anciãos falam assim, ó, não chores, não chores. Eis que o Cordeiro, eis que o Todo-Poderoso Jesus venceu e ele é digno, capaz, capacitado, habilitado para abrir o livro e abrir os selos. E então João parou de chorar. Então na Bíblia Sagrada tem algumas vezes o céu olhando para a terra e dizendo, não chores. O Senhor agora, Samuel, para de lamentar, meu irmão, em nome de Jesus. Faça isso. Faça isso na prática. A vida e a morte estão no poder da língua. Comerá do seu fruto quem bem a utilizar. Eu sei que está muito fácil, o cenário está muito propício. A pandemia cria um cenário propício para reclamação, desânimo, fracasso, incredulidade. Cria todo um esquema. Mas a Bíblia fala que a nossa alegria não vem da periferia, das coisas ao nosso redor. A nossa alegria vem do céu. Do nosso interior fluirão rios de água viva. E a Bíblia fala em Hebreus 11:3 que os mundos foram criados pelo poder da sua palavra. Que em nome de Jesus o Senhor te dê graça, como deu a Davi. E Davi falou, Senhor, coloca um guarda na minha boca. Eu não quero falar sem pensar. Eu não quero falar de uma maneira sem estar coordenando as palavras e falando
Lembra de Isaías que falou assim, Senhor, eu gostaria muito de te servir, de ser comissionado por ti, mas eu não posso. E ele responde a pergunta, e ele responde e já justifica o não posso dele, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, eu sou mais um na multidão que reclama de tudo, que murmura, que critica, que xinga. Senhor, não dá. Ok, esse é o teu problema? Deus mandou um anjo, pegou uma brasa viva, uma pedra incandescente do altar, colocou, literalmente, é claro que espiritualmente, colocou nos lábios de Isaías e fala assim, ó, o teu pecado foi perdoado, tudo que tu já falaste de errado até hoje foi perdoado, e a tua iniquidade foi tirada. E todo o teu desejo de falar errado, de falar como as pessoas falam, de te contaminar com as críticas, com os julgamentos, com as calúnias, com as mentiras, com os palavrões, com o desânimo, com a palavra de pessimismo, derrotismo, isso eu arranquei de ti. E no capítulo 50, versículo 4, Isaías fala assim, Senhor, obrigado. Obrigado que tu me desse ouvidos de erudito para que eu possa ouvir a tua voz, e me desse lábios de erudito para que eu possa trazer uma boa palavra ao cansado. Que em nome de Jesus, no meio da pandemia, você tem os lábios curados, sarados, perdoados e livres da iniquidade, como Isaías, e você possa o tempo todo falar palavras de fé, palavras de esperança, palavras de amor, palavras carregadas de esperança, de fé e de amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Que você fale com amor, que você fale com carinho, que você dê uma boa palavra, um elogio, conte uma piada, traga uma coisa engraçada, traga uma coisa para cima, traga uma coisa para as pessoas levantarem, traga coisas que agradam, que a tua palavra sempre, como diz a palavra no Novo Testamento, a tua palavra, a nossa palavra seja sempre temperada com sal para poder agradar os que nos escutam. Em nome de Jesus, vamos aprender a falar. Vamos aprender a falar com o Espírito Santo. Vamos aprender a falar com a palavra de Deus. Vamos aprender a falar com Jesus. Ele nos ensina. Ele nos molda. A Bíblia fala, não vos preocupeis com o que haveis de falar, quando fores colocados diante de reis e autoridades, o Espírito Santo falará por vós. Então deixa o Senhor te ensinar a falar, deixa o Senhor te falar por ti. A Bíblia fala, abre a tua boca e eu a encherei. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O nosso coração está cheio de Jesus, está cheio de fé, cheio de esperança, cheio de amor. Então vamos falar com fé, com esperança e amor. Não te lamentes mais, Samuel. Para de lamentar, para de reclamar. Para de dizer que Israel está nas mãos de um crápula, de um tirano, de um rei ruim, que agora está até endemoniado. Não. Para de falar isso. Para e começa a falar. Deus tem algo melhor. Deus tem um futuro rei. Deus tem algo melhor, Deus tem uma vitória para mim, Deus tem libertação para mim, Deus tem cura para mim, Deus tem o céu para mim, Deus tem um novo tempo para mim, Deus tem coisas grandes e ocultas que eu ainda não sei, Deus tem mais, Deus pode, Deus é a favor da igreja, Deus é a nosso favor, Ele derramou sangue por nós, o corpo partido por amor de nós, os cálices é o cálice da nova aliança em nosso favor, do sangue derramado, Deus é a nosso favor, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece, um com Deus é maioria, um pode vencer 1000, dois juntos podem vencer 10.000, os muros do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a nossa tenda não vale encantamento, maldição contra o justo não prospera, oh aleluia, cairão 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido, o Senhor é contigo. Teus pecados, passados, presentes e futuros estão perdoados, o teu nome está escrito no livro da vida, você já tem a vida eterna, aqui na terra promessa de vida abundante e longevidade, o shalom de Deus, a paz, prosperidade, a alegria do Senhor é a tua herança, recebe, vive em nome de Jesus. Não te lamentes mais, Samuel, eu tenho um rei para o lugar dele, eu tenho algo preparado, eu sempre tenho, Deus nunca é pego de surpresa, Ele sempre tem um plano melhor, Ele sempre tem uma vitória, Ele sempre tem algo novo, Ele sempre tem a cura, Ele sempre tem a solução, o diabo apronta, Jesus conserta e a tudo corresponde para o bem dos que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Depois dessa pandemia nós cremos que estaremos melhores, mais fortes, mais unidos, amando mais, valorizando mais o tempo, valorizando mais a liberdade, valorizando mais a igreja, as pessoas, o culto, a liberdade, os amigos, o visitar, o estar juntos, glória a Deus. Não te lamente mais, Samuel. Segundo ponto da mensagem, já comemos a entrada, agora vamos para as salada. Segundo ponto,
havendo, até quando terás pena de Saul, ou até quando te lamentarás por ele, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Glória a Deus! Agora vamos dar uma viajada até o Novo Testamento e vamos para o livro de Atos. Atos 13, 21 e 22. Então lhes pediram o rei. Paulo está pregando em Antioquia, e ele está pregando e vai, olha só, versículo 21. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, Deus disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Segundo ponto da mensagem, a nossa salada: Deus tirou Saul. Saul não vai reinar mais sobre Israel. Saul foi um rei mau. Saul não prestou. Saul foi aquele homem, aquele rei que o povo de Israel começou a olhar para os povos vizinhos que tinham um rei humano e disseram assim: nós queremos ser como eles. Então Deus fala: Samuel, fala para eles que eu sou o Deus de vocês. Eu quero ser o Deus, o rei pessoal de cada um de vocês. Eu quero que vocês sejam uma nação de sacerdotes. E eu quero ser o Deus pessoal de cada um, o rei pessoal de cada um. E eu quero falar com cada um, ensinar cada um me terá como Deus, como rei, como guia, como mestre, como tudo, como pastor, e nada faltará. Não! O povo disse não. Não, Samuel, não. Queremos um rei humano, queremos um rei carnal, queremos um rei que a gente possa ver, não queremos um rei invisível. Mas Samuel falando, é invisível, mas é real, ele ama vocês. Não, queremos, ok. Então Deus levantou Saul. Saul até começou bem, mas de repente Saul desanda, e Deus fala: rejeitei Saul, eu quero um novo rei. E quanto tempo reinou Saul? 40 anos. É uma analogia de Deus dizendo: o povo no Monte Sinai pediu a lei. Eu queria dar a graça que dei a Abraão, Isaac e Jacó e o próprio José. Eu queria ter um relacionamento com eles de amizade, de amor, de carinho, de pai e filho. Mas Israel me rejeitou e pediram um relacionamento via lei para que eu fosse obrigado a abençoá-los mediante a obediência, que fosse meritocracia e não graça. Que fosse tudo por mérito. Fazer o bem, receber o bem. Fazer o mal, receber o mal. Então, um relacionamento seco, frio, como as tábuas da lei, como as pedras da lei. E Deus fala: chega. Jesus veio a essa terra, nascido de mulher, nascido sob a lei, para abolir a lei e nos colocar debaixo da graça. Deus rejeita Saul e fala para Samuel: vai e unge um novo rei. E esse rei será Davi. E Davi é um estereótipo da graça. Salmo 89, versículo 28. Falando de Davi: conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. O complemento disso, Romanos 4, Paulo falando sobre Davi. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça. O Senhor quer e quis e fez. Tirou Saul, colocou Davi. Tirou a lei, instituiu a graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então agora, a mudança de rei é como a mudança de lei. Saiu o rei, por 40 anos, quanto tempo o povo peregrinou no deserto por causa da lei, por causa da desobediência, de quebrar a lei e de querer só receber bênção mediante a prática da lei e não receber a bênção mediante a graça de Deus, a bondade de Deus.
mediante ao que Deus fez e não aquilo que o homem faz. A graça é valorizar, crer e receber de Deus por causa de Jesus que fez tudo por nós. E a lei é o homem tentando fazer algo para merecer o favor de Deus. Isso não funciona. Rejeitei esse tipo de relacionamento como rejeitei Saul. E agora Davi, a graça abundante, o amor, a alegria, um rei alegre, um rei feliz, um rei cantor, um rei no meio do povo, um rei dançante, um rei saltitante, um rei que queria trazer a arca e trouxe a arca. Saul ignorou a arca, Davi foi atrás da arca, Davi pulou com o povo, dançou com o povo, cantou para o povo, compôs vários salmos, aleluia, era um homem de oração, era um homem de amor, era um homem de carinho, era um homem de fé, era um guerreiro. A lei, pela graça, sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nelas. Davi fez muito mais do que Saul. Davi conquistou o território como nunca Israel havia conquistado. Davi teve mais conquistas, mais vitórias nas batalhas, jamais Israel viu. Quando ele entrega o reino para Salomão, Salomão significa pacífico. Ele estava com tudo dominado, o exército nas fronteiras, tudo pronto para Salomão só administrar. Ele conquistou tudo, ele pegou um país quebrado e transformou num país vitorioso, um rei vitorioso, um rei guerreiro vitorioso. Deus quer que você saiba que a graça de Deus em ti é o segredo do apóstolo Paulo. Sou o que sou pela graça, um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. A graça de Deus não se tornou vã em mim. Fiz o que fiz, mais do que os outros fizeram, não eu, a graça de Deus comigo. Glória a Deus. Sai Saul, entra Davi, sai a lei, entra a graça, e a graça é abundante. A graça nos cobre, a graça de Deus nos empodera. Estevão, cheio de graça e poder, fazia sinais e prodígios no meio do povo. A graça trai o poder de Deus, a graça trai a bênção de Deus, a graça trai tudo, a graça é Jesus. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, e todos temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, aleluia, glória a Deus. Vamos para o prato quente então, já comemos a entrada, comemos a salada, agora vamos para o prato quente, terceiro ponto da mensagem. A graça nos capacita a termos intimidade com Deus, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A condenação, aquele céu de bronze abriu, o céu está aberto, o trono da graça está exposto, o novo e vivo caminho que Jesus abriu, o céu se abriu. Agora a igreja e Jesus estão em constante, plena, absoluta comunhão. Ninguém poderá tirá-los da minha mão. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então agora Samuel vai nos dar o exemplo do que é ter íntima ligação com Deus, ouvir a voz de Deus, praticar a voz de Deus, ter intimidade profunda com Deus, que é o desejo dele. Ele quer imprimir na nossa mente, no nosso coração, a sua vontade, a sua lei. Porque você sabe, e está aprendendo junto comigo, existem dois tipos de pessoas no planeta Terra. As que querem fazer a sua vontade e as que querem fazer a vontade de Deus. As que querem fazer a sua vontade são guiados pela carne. E o apóstolo Paulo fala, aqueles que são guiados pela carne são guiados para a morte. Aqueles que são guiados pelo Espírito, que querem fazer a vontade de Deus, são guiados para a vida e para a paz, para o shalom de Deus, longevidade, prosperidade, tudo de bom. E agora, Samuel quis, durante todos os dias da sua vida, ouvir e praticar a vontade de Deus. E agora, olha só que coisa linda. Disse o Senhor a Samuel, começa assim, disse o Senhor a Samuel, para de te lamentar, Saul foi rejeitado por mim e vai ser rejeitado por ti. Davi vai ser amado por ti, é amado por mim. Achei Davi meu servo, com meu santo óleo ungi. Já preparei um futuro rei, um novo tempo para Israel, uma nova estação, um novo rei. E agora, disse Samuel, Deus, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então Deus disse a Samuel, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor, convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Deus dando o plano. Olha só, Samuel falou, Senhor, Deus, é meio complicado, se Saul souber que eu estou lá,
para ungir um novo rei, ele vai querer me matar, porque ele vai dizer que eu estou ungindo um concorrente para ele. Não, Samuel, vai lá e fala, não mente. Vai lá e fala que vai fazer um sacrifício. Vai fazer um sacrifício lá em Belém, convida Jessé, convida os seus filhos, convida os anciãos da cidade, de boa, todo mundo lá tranquilo, fica lá, e agora Jessé vai, e o Senhor vai orientando em tudo. E olha só que interessante, vamos abrir um pequeno parênteses aqui. Muitas vezes a gente come o prato quente e mistura com a salada, porque eu esqueci de uma parada. Olha só, versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: Samuel, é de paz a tua vinda? Eles estavam sob o reinado de Saul ainda. O reinado de Saul é semelhante ao ministério da lei, que coloca medo nas pessoas. Servir a Deus por medo, servir a Deus para não ser amaldiçoados se eu desobedecer, servir a Deus porque estão debaixo da ira de Deus. A qualquer momento o Senhor pode mandar um raio, o Senhor pode mandar uma praga, o Senhor pode mandar uma peste. Então era o império do medo. O ministério da lei é o ministério da condenação, o ministério da morte, o ministério dos mandamentos que nos são prejudiciais de decorar e tentar praticar 603 mandamentos que são impossíveis humanamente falando de serem praticados. Nós precisamos do Salvador, precisamos da graça. Então os anciãos estavam com medo de Samuel, e Samuel devia ser uma pessoa doce. A história de Samuel, que é o próximo personagem, a gente vai ver como ele era doce, como ele era querido, como ele era desde criancinha, ele foi educado na presença de Deus. Então agora Samuel vai fazer tudo que o Senhor tem para ele, tudo, ele vai obedecer nos mínimos detalhes. Como é bom fazer a vontade de Deus, como é bom ouvir a voz de Deus, como é bom ter os ouvidos lavados, abertos, para que o Senhor fale conosco, aquela voz que é voz como voz de muitas águas, traz um refrigério. Ao mesmo tempo que traz refrigério, Salmos fala que a voz do Senhor é como labaredas de fogo, ela incendeia o nosso coração. Ao mesmo tempo que ela incendeia e ela hidrata, ela é como um martelo que quebra a pedra, tira a dureza do nosso coração. A voz do Senhor é a voz que nos dá fé, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Cristo. A voz do Senhor é maravilhosa. E então Samuel vai ouvindo a voz do Senhor, vai fazendo tudo que o Senhor pede até o momento. Olha só como é sutil, olha só como é delicado. Um homem que está vivendo na presença de Deus desde a sua infância. Olha só, versículo 6. Sucedeu o quê? Entrando eles, Jessé, Samuel, seus filhos, entrando eles, viu Jessé a Eliabe e disse consigo. Ele parou de ouvir a voz de Deus e agora vai ouvir a sua voz. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Samuel ouvindo a voz de Deus, perfeito, tudo certinho, tudo alinhado. De repente Samuel ouve a voz dele e acha que Eliabe, porque era alto, bonito, e é o futuro rei. Tem panca de rei, tem aparência de rei, tem porte de rei. Deus falou: negativo. É mais um Saul. Saul era bonito, alto, mas era ruim. O coração dele era ruim. De que adianta ter uma beleza exterior e um coração podre, um coração ruim? Deus vê o coração. Então, o próprio Samuel tinha que ter sempre cuidado para não confundir a voz de Deus com a sua voz. Por quê? Porque existem 3 vozes na face da terra. A voz de Deus, que é maravilhosa, como acabamos de falar. Voz de muitas águas, como labareda de fogo, como martelo que quebra penha, aquela voz que traz fé. A voz de Deus é maravilhosa. A segunda voz é a nossa voz. É a voz da razão, é a voz do intelecto, é a voz da nossa cultura, é a voz do nosso achismo, é a voz de olhar pelas aparências, como Samuel, guri forte, bonito, alto, tem característica, tem porte de rei. Não. A tua voz, às vezes, quando confrontada com a voz de Deus, ela é uma voz que engana. É a voz natural, é a voz da tua cultura, é a voz da tua bagagem, é a voz das coisas que você já aprendeu. É a voz natural. E existe uma terceira voz, que é a voz do diabo, que só veio para roubar, matar e destruir. Pensamentos suicidas, pensamento de fazer mal, planos
maquiavélicos, diabólicos. Quando você vai visitar preso numa penitenciária pública, numa cadeia pública, eles falam assim: eu ouvi uma voz dizendo rouba, mata, estupra. E eu muito louco, bêbado, totalmente fragilizado, fazia loucura. Aquela voz me potencializava e me incentivava a fazer loucura. É o diabo falando com seus filhos. Mas agora nós temos um Deus que fala com seus filhos para nos guiar em triunfo, para nos fazer vencer, para nos dar sabedoria, para nos guiar, para olhar para nós e dizer assim: esse é o caminho, andai nele. Faça isso, não faça aquilo, nos guiar. Glória a Deus, como é bom, como é lindo ser guiado pela voz do Senhor. E Samuel foi guiado pela voz do Senhor. Os 7 filhos foram passados e ele falou para Jessé: Jessé, desculpa, mas nenhum desses Deus falou que é. Então, tem mais algum? Jessé deve ter baixado a cabeça e falou: sim, tem um. Tem mais um, é só que, parafraseando, eu achei que jamais seria ele. É o mais novinho, está lá cuidando das ovelhinhas, mas eu vou chamá-lo. Imagina, agora é o 4º e último ponto da mensagem. Agora estamos na sobremesa. Agora é a entrada de Davi, a entrada triunfal de Davi. Davi é chamado, está lá no campo, cuidando das ovelhinhas, quem sabe tocando a sua harpa, compondo mais um salmo, cantando o salmo que ele compôs nos dias que passaram, está vendo como ele já fez a letra, agora está colocando a melodia na sua harpa, o doce arpista de Israel, o que compôs muitos salmos, o que cantava, o que louvava a Deus. Ele entra em cena agora. Eles vão chamá-lo no campo. De repente um dos irmãos, a mãe, não sei, alguém foi chamá-lo e a Bíblia fala: então mandou, olha só, perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Jessé responde: ainda falta umas moças que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então, Samuel falou com autoridade. Jessé: ok. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era Davi, ruivo. Olha só, pai, olha só que visual, velho. Era Davi ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, Samuel, e unge, pois este é ele. Olha só, entra o mais novinho, um garoto, dizem que ele tinha, talvez 15 anos de idade. Quando ele matou o Golias, dizem que ele tinha 17. Talvez ele esteja com 15, 16, 14 anos de idade. É um garotinho que estava no campo cuidando das ovelhinhas. Quem sabe ele estava cuidando da Rover, para ter lã de Rover. Ele estava ali, cabelo dele vermelho. O que significa isso? Fogo, coração incendiado. Lembra que em Atos 2, e foram vistas sobre cada um deles labaredas como de fogo. É como que o Espírito Santo em cima de Davi, como pousou sobre Jesus quando Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista. O Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Davi aparece ali, cabelo vermelho, como se a cor, a Bíblia fala que a cor vermelha é a cor do sangue e a vida está no sangue. Davi aparece cheio de vida e Davi aparece e olha para Samuel com belos olhos. A Bíblia fala: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Davi veio ali como um templo do Espírito Santo, como um homem esperando ser cheio do Espírito Santo, e foi. A Bíblia fala que Samuel pega o chifre do azeite, chifre que vem do animal que foi morto, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus falou: não se entristeçam, eu vou morrer por vocês, vou ressuscitar, vou subir ao Pai, e a primeira coisa que eu vou pedir para Ele é que vocês recebam o Espírito Santo e sejam cheios dele. O chifre do azeite cheio de óleo. Samuel olha para Davi, vê os olhos dele bom, ele está preparado, o coração dele é bom. Achei Davi, homem segundo o meu coração, Atos 13, 22, o qual fará toda a minha vontade. Ele olhou para o coração de Saul e viu um coração ruim. Ele olhou para o coração de Eliabe, Abinadab e o outro irmão e viu corações ruins. Ele olhou para o coração de Davi e viu um coração bom. Uma pessoa boa, meu Deus. Esse novo coração é o coração que Jesus nos dá. Hoje eu e você somos pessoas diferentes. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais. Por quê? Porque o Senhor mudou o nosso coração.
tirou a maldade do nosso coração e colocou a sua bondade, o seu amor, o seu sentimento, a sua graça, Cristo em mim. A Bíblia fala, sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como Cristo vos amou e assim mesmo se entregou por nós como aroma e sacrifício agradável a Deus. Agora nós somos de Deus, nós somos novas criaturas, nós amamos os nossos inimigos, oramos pelos que nos perseguem, não somos mais barraqueiros, não somos mais encrenqueiros, não somos mais pessoas que gostam de brigar, nós somos da paz. Nosso lema agora é paz, alegria, amor, benignidade, bondade, fé, temperança, domínio próprio, mansidão, amor, perdoar os que nos fazem mal, palavra branda amansando furor, combater o mal com o bem. Nós somos da paz, nós somos de Jesus, aleluia. Davi era um homem bom, olhos bons, corpo bom e de boa aparência, beleza da salvação. Ele tinha nele a beleza da salvação, o coração alegre, o coração bom é um coração alegre, e o coração alegre aformoseia o rosto e traz a beleza da salvação. Aleluia! Disse o Senhor, levanta-te, Samuel, e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Que o Espírito do Senhor esteja enchendo a tua vida, esteja te possuindo a cada dia. Quando você tem Jesus, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo te guia, te lembra tudo que Jesus ensinou. O Espírito Santo disse, Jesus me glorificará, vos fará lembrar tudo que eu vos ensinei e vos guiará a toda a verdade. Você já tem Jesus? Você já tem o Espírito Santo de Deus? Você já tem esse Salvador? Se você não tem, que tal recebê-lo agora? Nesse exato momento, onde você estiver, se possível, feche os teus olhos. Se não for possível, onde você estiver, de olhos fechados, junto com a Bispa Cláudia, nossa querida, linda Cláudia, repita conosco assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero te receber. Eu quero te receber. No meu coração. No meu coração. Como meu Senhor. Como meu Senhor. Como meu Salvador. Como meu Salvador. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Por tão grande amor. Por tão grande amor. E por tão grande salvação. E por tão grande salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Senhor, obrigado por aqueles que te aceitaram hoje, que te aceitaram nos últimos dias, semanas, meses, e até aqueles que te aceitaram há anos, há décadas. Senhor, nós queremos ser tratados por Ti dessa maneira maravilhosa. Ó Deus, queremos ter, ó Deus, esse fogo, o cabelo de fogo, Senhor, as lavareiras de fogo sobre nós, esses belos olhos, Pai, ó Deus, como janela da alma, porque a nossa alma é salva, livre do laço do passarinheiro, e a nossa alma engrandece ao Senhor, e o nosso espírito se alegra em Deus, nosso Salvador. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, e queremos ter essa boa aparência, a beleza da salvação, e queremos ser cheios do Teu Espírito, cheios da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Se você está enfermo, num ato de fé, se for possível, coloque a mão sobre o local da enfermidade. Se não for possível, coloque sobre o coração e receba a cura. Receba a cura em nome de Jesus dessa enfermidade, dessa dor, desse sintoma. Ser curado de toda a contaminação, de todo o mal, de toda a doença, moléstia, flagelo. Ser curado, ser liberto, ser abençoado em nome de Jesus. E ser cheio do Espírito Santo. E ser capacitado a cada dia mais para ouvir a voz do Senhor. Fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Ser guiado pelo Espírito para ser guiado para a vida e para a paz. Em nome de Jesus, e ser protegido, cuidado, guardado, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus, obrigado Senhor, glória a Deus, glória a Deus. É isso aí. Aleluia, glória a Deus. Que palavra, né? Que delícia ouvir isso a respeito Nossa, meu Deus, da meu palavra de Deus, que nos anima, que nos transforma. Vamos ver aqui quem entrou mais. Glória a Deus. E sabe o que você que aceitou Jesus recebeu também agora? Pela graça dos salvos, mediante a fé! Ai, Jesus Cristo. Ele acha que ele é o super-homem, gente. Mediante a fé! Meu Deus. Fé agora. O justo viverá pela fé. A fé é a vitória que vence o mundo. Aleluia. A Irna Passos dizendo coisa linda, esse nosso Deus. O Hamilton Antunes, amém. A Rosemary, amém. O Nizam, tamo junto. Aí, Nizam.
Supernizando O a Henry terra. também está aqui. O Henry diz: Jesus, tu és Oi, o maior tudo bem, querido? ciclone que pode passar em nossas vidas, transforma um pecador em um novo homem. Amém, Henry. É o vento impetuoso do Espírito Santo, É. é o vento bomba de Atos 2. A Rosemary, piadinha, muito bom, kkk. A Valdira Goulart, ó, Valdira, querida. Valdira. Super beijo. O Dirso também tá aqui com a gente. Super abraço, Dirso. A Ilza dos Passos. A Erni dizendo Deus é fiel. A pastora Sônia Olegário. Amém, Jesus. Pastora, saudade de vocês. Muita saudade, pastor. A Rosemary dizendo salada nada, macarrão, bicho. É um prato quente, a gosto do freguês. Não, a salada é a salada, né? Entrada, salada, Não, prato mas a quente. entrada pode ser a salada. Com certeza, você está equivocado. E a sobremesa light, Coca light. A pastora Silvana tá ali. Super beijo pro nosso querido pastor Gessino, que o pastor G fique totalmente curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Marluce Lins está aqui. A Cleusa Terezinha de Brito também está. Um alô nosso para Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Goiás, Shizuoka e Aichi no Japão, Massachusetts e New Hampshire. Não fala o P? Hampshire. Eu me lembro, mas eu não sei falar. E nos Estados Unidos, né? Estados Unidos. A Erni, glória a Deus. A Maria de Fátima, glória a Deus. A Ilse, glória a Deus. Noite de avivamento em nossos corações. Glória a Deus. A Lenice, palavra maravilhosa. Pastora Sônia dizendo saudade de vocês também. A Rosemary rindo. Já fiquei com frio, ó. Já botei um casaquinho. Deixa eu ler aqui. Vamos aqui. A Marlúcia, amém. A Ilza dos Passos. Dando palminha. Glória a Deus. A Evelise Butler. Oi, Eve. Querida. A Cleusa Terezinha, amém. Botando corações, dando boa noite, bispos da paz. Que Deus abençoe vocês sempre. Amém. O José Carlos Ferreira Howen. Howen, querido. Grande Howen. querido. Deus abençoe. Saudade, brother. Vamos ver quem mais. A Isolete Mendes também tá aqui. A Marina de Melo, Marininha. Marina, querida. O Mauro César de Almeida. Galera, show. Deus abençoe. Que honra, que prazer, que alegria. A Doriana. Doriana, querida. Dom, Doriana, bom. Beijão para o Taíri e para os teus filhos queridos. A Marina dizendo amém, que Deus abençoe vocês. Amém. Maria Olivete está aqui. A Miriam Mendes. Mirinha, querida. Beijão pro Luiz, casal querido, meu Deus. Obrigado pelo açúcar lá maravilhoso, meu Deus. A Josiele Cléo também está aqui. Seja bem-vinda. Acho que é isso. Amém. Glória a Deus. Querido Deus abençoe a todos. Último toque. A bispa vai falar sobre você se inscrever no YouTube. Você... Como é que é escrever no YouTube? Não? Se inscrever. Escrever no YouTube. E assim, você que quer nos ajudar a comprar cestas básicas, você que quer nos ajudar como igreja, a ajudar outra igreja, ser a mão amiga, a mão estendida, né? Amém. Então, está ali o número da nossa conta, você pode nos ajudar, amém? Então, o que você faz no YouTube? Você vai lá, procura Igreja Livre em Jesus, você se inscreve, só que tem uma coisa muito importante, você tem que apertar o sininho, porque o sininho é que vai dizer
para o YouTube que você gosta desse canal, tá? Então, inscreve no YouTube, aperta o sininho. Depois de apertar o sininho, você vai em algum vídeo nosso, dá um curtir e escreve alguma coisa nele. Dá um comentário ali, tá bom? O pessoal tá botando aqui os passos, então inscrever, ativar o sininho, curtir o vídeo e colocar um comentário, ok? Beleza. Nós vamos encerrar agora. É isso aí. Vamos encerrar agora agradecendo a Deus pela tua vida, pela tua audiência. E amanhã, com a ajuda de Deus, 7 Amém. horas ou até um pouquinho antes, Estaremos continuando a nossa série sobre Davi. É verdade. Então, super beijo, fica com Deus. Uma noite abençoada. Amém. Senhor, muito obrigado. Abençoa, Senhor, essas últimas horas dessa segunda-feira. Abençoa, Senhor, essa semana que estamos iniciando. Livra-nos de todo acidente, roubo e enfermidade. Que o teu amor maravilhoso, Pai. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a comunhão, a inspiração, a sabedoria, a alegria, o poder, a unção, frutos, dons, a proteção do teu Espírito sejam sobre todos nós, sobre todo o teu povo em toda a face da terra e sobre todas as tuas criaturas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Super beijo. Valeu. Tchau. Tchau.